Olá, salve! O Fluminense fez um ótimo jogo contra o Atlético Mineiro, mas deixou escapar uma vitória que esteve nas mãos. Vamos contar como foi, mas antes, aquele recado: inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e você vai ficar na cara do gol. Foi uma grande partida, Fluminense e Atlético Mineiro, dois times que estão nesse campeonato brasileiro brigando pelo título. O que vai acontecer no decorrer do campeonato, muita coisa tem para acontecer, faltam muitos jogos ainda, a gente não sabe se um time vai ser mais feliz do que outro em alguns jogos difíceis, se vai perder ou não pontos para times de menor investimento, a gente não sabe. Se um time vai ou não no meio do ano, se um vai e outro não, perder jogadores importantes, mas o fato é que, neste momento, a gente tem que analisar o que está acontecendo no momento, são dois candidatos ao título, assim como o Flamengo é, o Botafogo é, o Palmeiras é, são times candidatos a título brasileiro. Então a gente espera grandes jogos quando essas equipes se enfrentam. Foi o que aconteceu lá em Cariacica. Uma pena que esse jogo não tenha sido no Maracanã. O Fluminense precisava da sua torcida, precisava ter do seu 12º jogador do seu lado. Em Cariacica tem muito torcedor do Fluminense, sim, é verdade, mas não é a torcida do Fluminense do Rio, do Maracanã. O Fluminense tinha que ter brigado por uma outra situação, jogar domingo, jogar segunda-feira, alguma coisa, para que tivesse condição de jogar no Maracanã, coisa que foi impossível no sábado em função do show da Madonna e a polícia dizendo que não tinha condição de atender a dois grandes eventos. Mas enfim, 2-2 com o Fluminense jogando muito bem o primeiro tempo. Marquinhos na direita, 3 desfalques no Fluminense, né? Samuel Xavier, o André no meio de campo e o Keno. Jogadores que estão contundidos e com eles o técnico não pode contar. Todos os outros titulares à disposição. Zagueiro na zaga, Manuel e Felipe Melo sem improvisação. Marcelo na esquerda, voltando depois da viagem à Espanha que fez. Mas o fato é que o time do Fluminense ainda precisa de mais jogo e melhor condicionamento físico. O time está tendo queda de produção no segundo tempo e nesse jogo ficou evidente que o Atlético foi buscar o empate depois de estar 2-0 para o Fluminense na condição física, na imposição física. Marquinhos jogando pela direita, o técnico do Diniz fez uma adaptação que dá certo, ele é muito mais um ponta do que um lateral, mas também volta para marcar, fecha o setor, sem ser um lateral marcador. Tanto que no segundo tempo, quando ele teve que ficar mais marcando do que atacando, o Atlético se criou por aquele setor. E não tinha ajuda de quem devia ter. No primeiro tempo, o Douglas Costa ajudou. No segundo tempo, o Terãs não ajudou. E ali o Atlético pressionou, fez muitos cruzamentos na área do Fluminense e criou problemas. O segundo gol do Fluminense aconteceu aos 15 minutos do segundo tempo, na primeira jogada de Alexander e Renato Augusto. Tinham acabado de entrar, o goleiro Everson tenta sair jogando pelo meio, na intermediária do Atlético, Alexander rouba a bola, mete para o Renato Augusto que faz o gol, 2-0. E pouco tempo depois, 9 minutos depois, surgiu a chance do Germancano matar o jogo. Arias faz a jogada pela direita, rola para o meio ali entre a marca do pênalti e a pequena área, para o Germancano chegar de frente, batendo como é o estilo dele, como ele sabe fazer, de primeira. O artilheiro de um toque só, mas não sei o que deu na cabeça do Cano, foi ajeitar a bola. No que ele foi ajeitar a bola, ela escapou, ele chutou, desequilibrado, mandou por cima. Fazia 3-0 ali com 24 minutos, o Atlético não ia ter força de reação com 3-0. Perdeu isso. 27 minutos, o técnico faz 2 mudanças e aconteceu com o Atlético o que tinha acontecido com o Fluminense. Igor Gomes no meio de campo entra, Vargas entra no lugar do Hulk, até achei que o Atlético estava errando na substituição, mas o técnico sabe lá, né, o Milito, o que está fazendo. E o Igor Gomes lança o Vargas, que nem ajeita, entra nas costas do Manuel e bate cruzado 2-1. Pronto, o Atlético ressurgiu das cinzas. O jogo estava praticamente nas mãos do Fluminense. E aos 33 acontece o segundo gol. Antes, o Alexander chegou a ter uma outra chance de fazer o terceiro gol do Fluminense, chutou por cima. E aí, quando o Terãs deu espaço para o Vargas cruzar, e o Felipe Andrade, que tinha entrado no lugar do Felipe Melo, deu espaço para o Vargas se desgarrar da marcação, o Vargas desviou de cabeça, empatou o jogo 2-2. Foi um resultado justo. Dois times
que buscaram jogar o tempo todo pela vitória, mas o Fluminense nitidamente cansou no segundo tempo. O Marcelo chegou a colocar as duas mãos sobre os dois joelhos. É a maior demonstração de cansaço que um atleta de futebol pode dar. E no final do jogo, com o 2-2, ficou evidente no semblante dos jogadores que o Fluminense saiu da partida com um sintoma de derrota e o Atlético com de vitória. Os jogadores do Atlético sorriam, se abraçavam, comemoravam pelo fato de terem conseguido fazer o 2-2 depois de 2-0 contra. E os do Fluminense saíram como se tivessem sido derrotados, exaustos, exauridos completamente, e lamentando o fato do time não ter conseguido segurar a vitória. Tem muita coisa pela frente, tem muito campeonato para jogar, mas esse jogo foi com essa característica. O Fluminense teve a vitória nas mãos e deixou escapar entre os dedos. Aquele recado para você: inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e eu vou deixar você na cara do gol. Até a próxima!